Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso, mas também vosso Camacel, o Camacel Atualidade, o Camacel News, o espaço em que nós tratamos de diferentes matérias no âmbito desse apaixonante mundo da resolução extrajudicial de litígios. Falamos do dispute board, da mediação, da conciliação, das práticas colaborativas, eh, de várias as formas e nuances que tocam o ambiente fantástico da resolução de litígios. Eu sou o Sérgio Godinho, vosso companheiro de jornada, e desde já saúdo a todos efusiva e respeitosamente. Para o dia de hoje, como tem sido já habitual nas edições anteriores, nos nossos vídeos, temos estado a dedicar um tempo a tratarmos das questões que se prendem com o corredor do lobito. Hum, Temos já alguns vídeos no nosso canal que tratam destas matérias. Recomendamos a todos que assistam e que apresentem também as vossas ilações, tirem as vossas ilações e apresentem as vossas conclusões ou intenções ou questionamentos, que teremos todo o gosto em trazer aqui respostas e contribuições, porque para nós vale muito a vossa opinião. Fica também aqui o nosso pedido de sempre de subscrição. É necessário que se subscrevam aos canais de YouTube, por várias razões, dentre elas para que no conceito da própria plataforma possam ser tidos como vídeos relevantes, de conteúdo relevante e assim sugeridos a mais pessoas. Por outro lado, também é importante que vocês coloquem os likes, ou seja, os gostos, para que possamos ter ponto de vista da percepção se de facto a informação que veiculamos tem sido de vosso agrado, interesse, e se aprovam-na ou não. Mas também podem apresentar sugestões de temas para que possamos aqui diversificar as matérias que trazemos, ou ainda questionarem sobre aquilo que nós apresentamos, em torno desses questionamentos podermos desenvolver um bocadinho mais as matérias que aqui nós trazemos para partilhar com todos vocês. Porque é exatamente essa a ideia de partilha, e só pode acontecer essa partilha se efetivamente tivermos da vossa parte também essa interação. Pelo que pedimos que assim o façam, para que possamos crescer juntos. Ora bem, este é um vídeo que para mim e para toda a equipa do Camacel é bastante importante. Este é o vídeo, pelo menos daqueles que estão disponíveis, porque fomos forçados a retirar alguns, eh, que será o vídeo, a publicação número 100. Ou seja, há quase 5 anos que o Camacel existe e publica conteúdos aqui no nesse canal. Nós vamos completar 100 vídeos com um número de mais ou menos 635 subscritores, e já para lá de mais de 1000 visualizações dos nossos vídeos. Pena que o número de visualizações não, não se iguala, eh, não permite, de facto, que se tenha uma atenção relativamente ao número de subscrições no canal. Há mais pessoas a verem os nossos conteúdos, mas que não subscrevem. Eventualmente, pelo facto de estarmos a fazer também partilha nos WhatsApps, nos diferentes grupos e outros conteúdos e outras plataformas. Então, se calhar, tem feito com que muitos não subscrevam, porque sabem que de qualquer modo o conteúdo há de chegar. Eventualmente pode ser isso. Então, o que nós temos estado a fazer é exatamente publicar, quando se tratam de sequências de vídeos, publicar um ou dois, e os subsequentes, de facto, não publicarmos, e fazer com que os nossos companheiros, vocês no caso, possam buscar na plataforma esses vídeos e assim aproveitarem e subscreverem. Querendo tê-los oportunamente, então, fazendo a subscrição, terão as notificações e assim poderão, em primeira mão, ter acesso a esses conteúdos que entendemos serem relevantes. Quão relevantes são, não sabemos. Isso vocês nos dirão. Mas pronto, fora essa parte introdutória e também de agradecimento,
porque crescemos convosco e graças a vocês aqui continuamos também. Ehm, Vamos então àquilo que, sobretudo, interessa. Nós temos estado a falar e já tratamos de pelo menos sete daquelas que são as premissas, que são os aportes, são os tópicos, são os temas. Entendam como quiserem, qualifiquem como entenderem melhor, mas nós, grosso modo, julgamos que são temáticas que devem ser avaliadas, devem ser consideradas quando estiver em causa a análise para a conclusão sobre os métodos de resolução de litígios que devem ser tidos no âmbito da execução, constituição, das relações a nível do corredor do lobito. Este é, no fundo, o nosso mote, e com ele, ou a partir dele, que temos estado a apresentar as diferentes premissas ou temas, como quiserem, sobre os quais entendemos que, analisando-os, e se concluirmos que efetivamente eles existem nesse ambiente, que é o ambiente de negócios em torno do corredor do lobito, de facto nos permitirão, ao final, apresentarmos uma conclusão. Estamos certos que essa conclusão será a necessidade de também partirmos para outras formas de resolução de conflitos. No caso, os mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos. Porém, se colocará a questão de saber se esses mecanismos são importantes, são necessários, vêm apenas complementar, se são prescindíveis, porque já temos inclusive mecanismos que funcionam e funcionam muito bem, ou se são imprescindíveis e se por essa e que por essa razão precisamos de facto, do ponto de vista da política, criar estruturas que possam responder cabalmente a essa necessidade, considerando o caráter imprescindível destes métodos de resolução de conflitos, a partir da aferição da existência destes pressupostos que nós, ou requisitos, ou elementos, ou temas, como vós quiserdes, que aqui chamamos à colação desses 12 elementos. Para hoje, nós queremos falar de pelo menos mais dois ou três, dependerá sempre do tempo, procuraremos não fazer vídeos muito longos para não cansar e permitir de facto que vocês assistam e interiorizem aquilo que nós temos em termos de matérias, em termos de desenvolvimento. Para hoje, nós queremos falar de mais dois ou três tópicos, como disse inicialmente, e o tópico que segue é a ordem pública. A ordem pública que pode ser interna ou internacional. Nós entendemos que falar das relações comerciais a nível do corredor do lobito, como foi dito anteriormente, e aqui chamo a atenção também para a necessidade de um olhar integrado de todos esses temas, de todos esses tópicos que nós aqui apresentamos, não é? Então, dizia eu que a ordem pública, constituindo ela um conjunto de valores, critérios, princípios e premissas que balizam a ossatura, a forma de ver e analisar, a forma de aplicar, de conceber uma estrutura normativa de uma determinada realidade jurídica, se assim quisermos compreender a ordem pública, com um conjunto de valores, de princípios. Ela pode ser interna de um determinado Estado, ela pode ser intrínseca a um determinado Estado, a que chamaríamos ordem pública interna, como também pode ser internacional, quando os valores e princípios e critérios são analisados para além das fronteiras de um determinado Estado, para além dos princípios, regras e, e, e valores de um determinado território, mas sim que olham para o universo internacional das pessoas coletivas, no caso, eh, coletivas públicas, Estados, maiormente, e se criam, se estabelecem um conjunto de premissas e de valores e princípios que norteiam então a aplicação de um conjunto de instrumentos normativos. Quando falamos do corredor do lobito, estamos a falar necessariamente, como vimos lá atrás, de questões que se prendem com a aplicação da soberania, da lei, da autoridade dos Estados e também a aplicação de um conjunto de instrumentos normativos produzidos por esses mesmos Estados.
e que normalmente estão balizados com um conjunto de premissas e princípios que estruturam então aquilo a que chamamos ordem pública interna do Estado. As relações a nível do corredor do Lobito, por serem relações multipartes, por serem relações complexas e por serem relações em que interagem entidades, pessoas de nacionalidades distintas, chamam necessariamente à colação a necessidade de analisarmos a ordem pública não só dentro das fronteiras de um determinado Estado ou território, mas também do ponto de vista internacional. Que princípios, que premissas, que bases são utilizadas para analisar determinado princípio, determinada situação, determinado facto. Por que é que nós chamamos isso? Chamamos isso porque, de facto, se torna desafiante, a nível dos tribunais judiciais, analisar essa questão e aplicar convenientemente, na medida em que, via de regra, os tribunais judiciais estão fechados, permita-me a expressão, à ossatura da estrutura jurídico-legal do ordenamento jurídico do qual elas fazem parte. Ou seja, visam a aplicação da lei do Estado em que elas se encontram, ou de que dizem respeito, não obstante, do ponto de vista constitucional, e se olharmos para a realidade angolana, a absorção de outros instrumentos normativos internacionais, convenções, acordos internacionais e outros, mormente produzidos por instituições transnacionais em que Angola seja parte, no caso aqui, por exemplo, a SADC, a União Africana, a ONU e outras entidades ou instituições, como o CSID e outras, fazem com que, de facto, a avaliação deste conceito de ordem pública interna, na mais das vezes, seja necessário integrar com conceitos, princípios e normas internacionais que são absorvidas pelo ordenamento jurídico angolano. Mas também existirão as situações em que, de facto, o que se coloca não será questões que se prendem com a ordem pública interna do Estado angolano, mas a ordem pública de um outro Estado. E aí se colocará a questão de saber se estará ou não a violar a ordem pública angolana ou se estaremos em face de uma situação que se deve entender ou atender à ordem pública internacional no ajuizamento dessas questões. As realidades jurídicas são diferentes nos diferentes estados, por razões óbvias, desde cultural, normativas e outras, e que, de facto, fazem com que exista essa diversidade. No entanto, nós estamos a falar de uma região, que é a SADC, onde se encontra o corredor do Lobito, e que existem uma série de convenções e tratados que olham para diferentes matérias, dentre elas também da ordem pública, e que procuram aqui criar uma espécie de uniformização. Eh, Torna-se mais desafiante, no nosso entender, para os tribunais judiciais olharem para essa questão e ajuizarem-na por conta da pluralidade de partes e muitas vezes da localização ou da conexão diferenciada que diferentes fenômenos, factos têm. Pelo que, não sendo impossível fazê-lo pelos tribunais judiciais, se questiona se efetivamente esse desafio, esse desidrato, não seria melhor conseguido por uma estrutura muito mais adaptada a estas realidades e que possa permitir efetivamente uma aplicação do direito, nos casos dos conflitos, a contento daquilo que as partes esperam ou podem esperar, permitindo que de facto haja aqui melhor flexibilidade, quer da lei, quer dos instrumentos e estruturas judiciárias que que podem ou que sejam competentes para julgar de diferentes matérias em torno de determinados conflitos. Mas ainda a possibilidade de usarem de equidade para tratar de determinadas matérias sobre estes mesmos conflitos. Entendemos que, de facto, aqui há um campo aberto que permite a aplicação quer da via judicial, quer de outras vias de resolução de litígios, mas que
é exatamente nestas questões e noutras equiparadas que nós chamamos a atenção para o conceito ou para a qualificação ou adjetivação que tem recebido essas outras formas de resolução de litígios, que para alguns são chamados métodos alternativos e para outros, como é o meu caso, chamamos de métodos adequados. De facto, com estas características, não se deve olhar para a adequação concreta deste ou daquele método para a resolução de uma ou de outra questão em particular. Grosso modo, o que queremos dizer com esse tópico é exatamente que a ordem pública, seja ela interna ou internacional, desafia o aplicador da lei, desafia as autoridades administrativas no que respeita à execução de determinados contratos pelos atos que serão praticados pelas partes, desafia os próprios técnicos, juristas e as próprias partes na elaboração dos instrumentos que regularão as relações entre os contraentes, permitindo, de facto, uma antivisão destes fenómenos e uma regulação dessa lei das partes, no caso o contrato, dentro daquilo que, de facto, permita uma boa execução e futuramente, no caso necessidade por existir um ou outro conflito ou litígio, uma resolução que não vá ferir as expectativas das partes quanto à aplicação deste ou daquele instrumento normativo eu também a sua execução no caso das decisões, se atenderem ou não atenderem, ou de que forma atenderem à ordem pública interna ou internacional de um ou de outro Estado que seja parte numa determinada convenção, ou ainda de um ou outro Estado que tenha conexão com a realização de um determinado contrato, execução de um determinado contrato, ou que determinados factos sejam com eles conectáveis, seja em razão do território, em razão da aplicação da lei nacional ou de alguma convenção que as partes tenham feito neste sentido e que permita a aplicação da lei deste ou daquele Estado. Não são poucas situações que encontramos a nível da literatura e das jurisprudências, sejam judiciais, seja arbitrais, de reconhecimento de decisões que não tenham sido feitas por um ou por outro Estado, por se entender que violam a ordem pública deste ou daquele Estado. Pelo que, mais uma vez aqui, a necessidade de olharmos para trás e para os tópicos para o tópico da plurilocalização e da soberania, para olharmos para a questão da escolha das sedes da, 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 da- do- das empresas, da escolha das sedes dos órgãos com competência para decidir sobre eventuais conflitos que possam decorrer da execução dos contratos. Ora bem, posto isso, partimos então para um outro tópico, fechando aqui a questão que se prende com a ordem pública, partimos para um outro tópico, que é o tópico da rapidez. Time is money. Há quem diga time is kitadi. Pronto, já aqui para misturar um bocadinho do quimbundo e do inglês, mas no fundo para dizer a mesma coisa. Tempo é dinheiro e, de facto, numa situação como essa, tratando-se de negócios, contratos internacionais, contratos de alto valor a nível financeiro, contratos complexos, de facto, temos que olhar para a questão do tempo. Mas ainda se entendermos que o tempo na resolução de conflitos, na execução dos contratos, demanda também a questão da sensibilidade das partes relativamente à sua aplicação e o seu entendimento, vamos assim dizer, se mais, se menos, se pouco, se muito, olhando para a questão da cultura das partes. Há pessoas e há culturas que, de facto, a pontualidade é uma virtude indissociável daquilo que são as relações, sejam comerciais, sejam pessoais. Há outros que, como nós, algumas vezes, que entendemos que 5 minutos a mais, 10 minutos a menos, há sempre uma tolerância e podemos chegar um pouco mais cedo, um pouco mais atrasado, e de facto olhamos para isso com algum descuidado, de vez em quando, sendo realista,
com aquilo que de facto somos em algumas vezes, em algumas ocasiões, não aqui generalizando. Mas de facto, a rapidez é um fator que deve ser tido em conta no que respeita à execução dos contratos e aqui em particular a nível do corredor do Lobito. Rapidez que se quer com a eficiência no trabalho e no funcionamento da própria malha rodoviária e ferroviária, ou seja, que os produtos sejam escoados com o máximo de celeridade, porque aí também encontramos de facto uma das grandes mais-valias: menos tempo, menos custo, oferta do produto de forma muito mais atempada, e de facto isso é um recurso que se quer de facto aproveitar. Outro sim, uma das grandes mais-valias que se levantam em sede do corredor do Lobito é de facto o facto de que, do ponto de vista geográfico, a localização do Atlântico e a exportação de produtos para a Europa ou para a América ser muito mais facilitada, por estarem banhadas pelo mesmo oceano, por um lado, por outro lado, porque também, do ponto de vista territorial, a malha ferroviária e rodoviária encurtam as distâncias e permitem, de facto, que em muito menos horas se consegue fazer aquilo que hoje, por via do Índico, se faz a nível de importação. Então, o tempo e a rapidez é um requisito, é um pressuposto que, de facto, norteia, impregna todo esse projeto do corredor do Lobito. Isto, sem dúvidas. A rapidez também se pede, de facto, na produção, na execução de determinados contratos, na execução de determinadas tarefas, que estes contratos, estas relações entre as partes, comerciantes e não comerciantes, no corredor do Lobito, procuram, de facto, como uma mais-valia. Mas será que nós podemos falar de rapidez também na execução e na realização da resolução de eventuais litígios? Se quer de facto uma resolução que seja rápida, bem, é uma questão também de conceitos, de percepção e de entendimentos sobre essas matérias, ou sobre essa questão em particular. Porque aqui se colocam, na verdade, dois quesitos, um quesito, que é de saber se ser rápido e ser célere é a mesma coisa. Eu tendo a concluir que não. Rapidez não é celeridade. Embora sejam próximas, embora sejam quase sinônimas, não é a mesma coisa. Porque rapidez vai pressupor fazer as coisas ou praticar os atos em menos tempo. E a celeridade, no meu ponto de vista, posso estar errado, podem não concordar comigo, é absolutamente normal, tenho cabeça aberta o suficiente para aceitar posições contrárias. A celeridade tem um condão diferente. A celeridade pressupõe o respeito e a observância de todo o rito necessário, porém, usando o mínimo, racionalizando o máximo do tempo possível para que eles se realizem, aproveitando e garantindo a eficácia e a eficiência para o qual foram estruturados, permitindo também que se abreviem, que se simplifiquem determinadas tarefas para permitir a resposta ou uma solução no mais curto espaço de tempo, porém sem queimar etapas ou sem atropelar procedimentos que venham depois a prejudicar o resultado final. Ou seja, aliás, e nós como africanos aprendemos ou devemos aprender muito com os adágios. Há vários adágios e várias histórias. Estou lembrado agora da Lebre e o Camaleão. Estou a lembrar também de algumas frases ditas e outras até que nem são nossas, são de portugueses ou de Portugal. Há quem diga que devemos ir devagar porque temos pressa. Exatamente para dizer que se queremos fazer bem, devemos fazer de forma pausada, devemos fazer de forma cuidada para de facto podermos chegar e chegar bem. O apressado como cru. Porquê? Porque a ideia de rapidez tem muita conotação de atropelos ou de queima de etapas necessárias para uma eficiente e uma eficaz resolução de um determinado problema ou questão, observando os procedimentos e
fazendo, de facto, o processo conforme ele está concebido. Então, tem esta conotação. Nós temos estado a ouvir e ver, aliás, nos últimos dias, estou lembrado de ter ouvido da parte da Polícia Nacional, quando de uma reunião com o Conselho Superior da Magistratura, uma atenção especial e uma resolução rápida de processos que se prendem com contrabando de combustíveis, por exemplo. Já ouvi também de situações de pedidos para a resolução rápida de questões que se prendem com violação de direitos das crianças, e outras. Bem, uma opinião sobre isso, um comentário sobre isso, relativamente aos direitos das crianças, do ponto de vista legal, é bem mais fácil de aceitar, mas ainda porque tem o respaldo, de facto, de um princípio constitucional que é do superior interesse da criança. Aliás, jurisprudencialmente e a nível da nossa legislação processual, a do adjetiva, de facto, há essa primazia para os processos em que intervenham ou que estejam em causa interesses de menores, exatamente chancelados nesse princípio constitucional fundamental que é do superior interesse da criança. Percebe-se exatamente isto, quando se pede, quando se exorta que de facto se dê uma atenção diferenciada a esse tipo de processos, ou seja, olhar a máquina para que de facto funcione como aquilo que se espera que ela funcione, como funcione relativamente a estes tipos de processos em que estejam envolvidos menores. Por outros casos, em que não haja essa premissa constitucional de prioridade, corremos o risco de chegar à conclusão de que se quer fazer uma justiça seletiva. E a justiça seletiva não é boa justiça, na medida em que todos os processos devem ter prioridades, porque são todos prioritários, são todos urgentes, são todos importantes, são todos necessários, e a garantia de acesso à justiça, e a garantia de defesa, a garantia do processo justo e equitativo aplica-se igualmente a todos os processos. Contrabando de combustíveis ou não, aplica-se igualmente a todos os processos, com uma diferença particular. Os processos em que estejam envolvidas crianças ou direitos sobre crianças, que, por força do princípio do superior interesse da criança, de facto se justificará um pedido dessa natureza, na medida em que é o que se espera que o sistema de administração da justiça faça. Ou seja, na verdade, é um reiterar, é um cobrar de funcionamento, da eficácia do sistema como ele foi concebido, não é? E que eventualmente pode ser visto como uma crítica ao sistema por não funcionar a contento. Então, aqui essa parte, para, no âmbito daquilo que temos estado a dizer sobre a celeridade e a rapidez, temos de facto que olhar com alguma atenção. Os processos devem ser céleres, os processos não devem ser rápidos, devem ser céleres. Se quisermos que eles sejam feitos em menos tempo, temos que olhar para, de facto, olhar para eles, para o sistema, olhar para os procedimentos e tentar encontrar efetivamente janelas que nos permitam, de facto, que isso possa ocorrer. Isso nos leva a uma outra questão muito discutida em sede da Comissão da Reforma da Justiça, das Comissões da Reforma da Justiça e do Direito, também dos planos de gestão administrativa com os simplificas, 0.0, 3.0, 5.0, coisa assim, porque de facto entende-se que demanda a administração da justiça e a própria administração pública no geral a necessidade de nos encurtarmos uma série de distâncias e evitarmos a burocracia desnecessária. Isso coloca a todos os níveis. Mas, quanto à justiça em concreto, a questão é muito mais profunda, porquanto o rito processual tem a sua tramitação definida. E como se conclui, ou como concluem vários dos estudiosos do direito adjetivo angolano, a morosidade processual em Angola tem que ver com vários fatores, desde a existência ou inexistência de tribunais, desde a existência de poucos técnicos nos tribunais, desde a existência de regras processuais bastante antigas, de 61, 63, e que não respeitam a realidade atual, como, por exemplo, a informatização ou a digitalização
de serviços, eh, à entrega, recebimento de informações, à realização de diligências, de forma virtual ou de forma cibernética, que nós não temos, e que de facto são soluções que se podiam colocar de modos a encurtar distâncias no que respeita à realização da justiça, e que, infelizmente, com a forma estruturada como o nosso processo ainda se encontra, não obstante as perspectivas de reforma que temos vindo a assistir e algumas já implementadas em algumas matérias, mas a verdade é que sentimos-nos ainda amarrados e engessados no modo como a nossa lei processual exige a tramitação dos processos. Ou seja, a rapidez que se pretende, na verdade, fica imediatamente esbatida com o modo como os processos são tratados, e aqui, por força da forma como está estruturada a nossa lei adjetiva e que não permite que, de facto, na mais das vezes, na mais das vezes, sim, se possa, de facto, conseguir de forma mais rápida, de forma mais expedita, soluções sobre diferentes temáticas. E essa nota nos leva exatamente a tentar ou procurar fazer aqui termos comparativos com outras formas de resolução de conflitos. Existirão, não existirão outras formas de resolução de conflitos que possam dar resposta melhor a essa necessidade de rapidez que se exige? Porque, como disse, time is money. E ninguém quer esperar, de facto, muito tempo, para além daquilo que é o razoável, para poder realizar determinado negócio, para poder realizar determinado objetivo dentro daquilo que são os tempos expectáveis. E a resposta seria que sim, existem outros instrumentos e que eventualmente podem ser lançados mão para se responder a estas matérias. Mormente aqui a mediação, conciliação e também, porque não, a arbitragem, e porque hoje na arbitragem, hoje já de algum tempo, se fala em pelo menos duas formas estruturadas de realização do procedimento arbitral que vão permitindo, de facto, dar resposta para além de uma celeridade que já é apanágio e característica da própria arbitragem, no geral, ela nos apresenta ainda duas outras formas, pelo menos duas outras formas, à luz do princípio da flexibilidade que ela tem, que nos permitem olhar de forma diferenciada para a resposta que se deve dar a essa realidade ou a busca da satisfação dessa necessidade de rapidez. Estou a falar aqui dos procedimentos abreviados, a nível da arbitragem, no caso aqui as arbitragens expeditas, que permitem de facto que elas decorrem de forma muito mais rápidas, e também procedimentos arbitrais online, sejam todos eles feitos online ou então apenas alguns das suas etapas, e que permite de facto que se tenha uma resposta muito mais rápida. Então, existem aqui mecanismos que, de facto, podem ser eh, encontrados, porque já existem, de facto, podem ser aplicados, na verdade, para que se possa dar uma resposta muito mais aturada. E aqui nós voltaremos certamente a esse tópico a nível do procedimento, quer na mediação, quer na arbitragem, para olharmos para essas questões no caso da arbitragem expedita, da arbitragem de emergência, e outras formas de procedimentos melhor estruturados que permitem dar, então, uma resposta muito mais a contento daquilo que são as expectativas das partes. Quem fala da arbitragem fala de outras formas e de outras soluções também muito mais expeditas, e que muito mais eficientes, que, pronto, em momento próprio nós voltaremos a elas para podermos então falar com mais cuidado. Eh, para já, ficamos por aqui com esses dois tópicos.
não é? A ordem pública interna e internacional e a rapidez. Olhando aqui para como na ordem pública, essa bicotomia interna e internacional e a rapidez, a comparação com a celeridade e tentarmos de facto aqui enquadrar em que momento nós teremos e precisamos efetivamente de rapidez, mas em que momento é que nós precisamos não de rapidez, mas de celeridade como uma forma geral de dizermos que precisamos de menos tempo, de resultados em menos tempo, mas não já com a rapidez ou como rapidez, até pela conotação mormente negativa que se tem no âmbito processual de expedientes rápidos. Né? Expedientes rápidos têm essa conotação de muitas vezes serem menos eficazes ou menos eficientes quando não são as duas coisas ou quando é apenas uma delas, dependendo de onde se coloca, de facto, o busilis, se é na estrutura ou se na execução concreta dos atos e procedimentos aplicados para alcançarmos determinado objetivo. Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção que nos dispensaram. Voltaremos em breve com mais uma edição do nosso Camacela Atualidade. Este que é o vídeo número 100 e que, pronto, espero que esteja de facto à altura da vossa atenção e necessidades. Reitero o nosso pedido, subscrevam o canal, partilhem os conteúdos, deem os vossos likes e coloquem-nos questões. Vamos discutir sobre esses temas. São 4 anos a fazer quase que isoladamente. Precisamos discutir sobre essas matérias. Ok? Goodbye.